Lucas capítulo 17. A partir do versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Feche os teus olhos, peça para que o Senhor fale conosco nesta hora. Senhor, estamos na tua presença. Eu sei que o Senhor está conosco. Nós temos orado e pedido e clamado que a tua presença seja real no nosso meio. E eu sei, eu sinto que o Senhor está conosco. E o teu povo está aqui nesta noite para adorar o teu nome. E o teu povo está aqui nesta noite para ouvir a tua voz. O teu povo está aqui nesta noite para ser edificado pela tua presença. E eu quero me colocar nas tuas mãos, eu quero me colocar diante do Senhor e clamar a tua misericórdia, e clamar que o Senhor use a minha vida, e que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale com a tua igreja, que o Senhor fale conosco, que o Senhor faça a tua vontade em mim, que o Senhor faça a tua vontade no teu povo. Eu clamo, Senhor, a tua unção derramada, eu clamo, Senhor, o teu mover sobre nós, e que cada coração, a partir do meu, seja uma terra fértil na tua presença, que nós possamos ouvir a tua palavra, e como uma semente ela caia em terra fértil, e possa produzir, e possa gerar frutos, que o Senhor venha fazer a tua obra, porque nós estamos aqui para ouvir do Senhor, para aprender do Senhor, e para, Senhor, ser edificados na tua presença. Abençoa os teus filhos, Senhor, abençoa a nossa vida, eu te peço, no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Amém. A Bíblia diz que Jesus estava indo para Jerusalém, mas que nesse caminho ele passa entre a Samaria, entre a Galiléia, e ele vê um povoado, e daquele povoado vem ao encontro dele, ficam a certa distância de Jesus, 10 leprosos gritando e pedindo: Senhor, Jesus, mestre, tenha piedade de nós. E a Bíblia diz que Jesus, olhando a eles, disse: vão e mostram-se aos sacerdotes. A Bíblia diz, irmãos, o Antigo Testamento diz que um leproso, ele deveria morar separadamente, porque a lepra, uma doença contagiosa que na época não tinha cura, ela causava muitos danos ao corpo humano, ela causava muitos danos, e a pessoa ia definhando, e a pessoa ia sofrendo demais com aquela lepra. E por ser uma doença contagiosa, havia sempre uma aldeia, uma vila, um lugar longe, excluído, aonde moravam-se os leprosos, aonde moravam as pessoas que tinham uma doença contagiosa. E a Bíblia diz que aqueles leprosos que eram excluídos por causa disso, eles vieram de longe e começaram a chamar Jesus, e Jesus disse a eles: vão
e mostrem-se aos sacerdotes. A lei dizia que para que um leproso fosse considerado puro, para que um leproso fosse considerado curado, ele deveria apresentar-se ao sacerdote e o sacerdote avaliaria a sua situação. Ele deveria apresentar-se ao sacerdote com ofertas, com sacrifícios, e aí daí um tempo então o sacerdote daria a ele o diagnóstico de cura ou não. Por isso Jesus disse a eles: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E a Bíblia diz que eles então, os 10, rapidamente saíram correndo para encontrar o sacerdote, para estar na presença do sacerdote, que era o líder espiritual. Mas a Bíblia fala que quando eles estavam indo, no caminho, eles foram curados. Eles puderam olhar para o seu corpo e ver que estava renovado, que havia uma nova pele, que havia uma nova situação, e eles estavam totalmente curados. Mas a Bíblia diz que 9 deles continuaram o caminho até o sacerdote, e apenas um voltou até onde Jesus estava, adorando, se prostrando, glorificando, agradecendo ao Senhor Jesus. E Jesus pergunta a ele: não foram 10 os que foram curados? Onde estariam os outros 9? E aí Jesus diz: olha, por causa da tua fé, por causa daquilo que você viu, por causa daquilo que você creu, você está salvo. Aqueles 10 leprosos receberam a cura, mas somente um, aquele que era samaritano, foi curado e foi salvo e voltou para agradecer Jesus. Apenas um deles voltou para apresentar a Jesus a sua gratidão. E irmãos, nesta noite o Espírito Santo quer falar conosco sobre gratidão, sobre ter um coração agradecido. E gratidão é uma qualidade de quem é grato. Gratidão é o reconhecimento de algum benefício, de algum auxílio, de algum favor. E hoje as pessoas são tão ingratas. Hoje as pessoas acham que tudo, não, ele não fez mais que obrigação. Às vezes a pessoa é atendida bem por alguém, é recebida bem por alguém, a pessoa diz: ele está ganhando para isso, eu pago meus impostos, eu não tenho que agradecer ninguém. Às vezes professores ouvem isso, pessoas que trabalham em repartições públicas. Quantas vezes as pessoas são ingratas? Quantas vezes as pessoas hoje não sabem expressar uma gratidão? E a Bíblia diz sobre isso. Eu quero que você veja comigo lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do 1º versículo. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do 1º versículo. 2 Timóteo 3:1. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Hoje as pessoas estão assim, estão mais amantes, gostam muito mais dos prazeres, gostam muito mais do seu eu do que de Deus. Hoje as pessoas estão muitas vezes egoístas, estão ingratos, não têm mais amor pela família, não são mais pessoas bondosas. Hoje não existe mais a gratidão nos nossos corações. Quantas vezes o inimigo quer colocar essa dureza, esse sentimento, esta ingratidão. Mas a Bíblia, irmãos, ela é repleta de exemplos de homens e mulheres que foram agradecidos a Deus. E nós
somos filhos de Deus. E o nosso exemplo, a nossa história, tem que ser marcada como homens e mulheres que têm um coração agradecido. Será que cada um de nós aqui quer deixar uma história de vida, de pessoas que foram ingratas? Olha, aqui está aquele que partiu, era um ingrato. Era alguém que não valorizava os outros. E Deus, a palavra de Deus nos mostra quantos homens e quantas mulheres que expressaram a sua gratidão. Eu quero dar a vocês alguns exemplos bíblicos de gratidão. O primeiro que eu quero dizer é Moisés. Moisés foi um homem usado por Deus. Moisés foi um homem que liderou o povo de Israel. Moisés foi um homem que, através da sua atitude de fé, através do poder de Deus, o mar vermelho se abriu. E quando isso aconteceu, irmãos, a Bíblia diz lá em Gênesis 15, que a primeira atitude de Moisés foi gratidão a Deus, foi exaltar ao Senhor, foi glorificar ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia também dá o exemplo de Ana, uma mulher que era estéril, que não podia ter filhos, e ela pediu a Deus um filho, e Deus concedeu a ela Samuel, e a Bíblia diz que ela entregou Samuel como gratidão a Deus, para que ele servisse ao Senhor no templo, e por causa dessa gratidão, Ana recebeu do Senhor outros 3 filhos e outras 2 filhas. A Bíblia diz também de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que ainda enquanto não era rei, foi perseguido pelo rei Saul. Saul tentava matá-lo, mas Davi fez uma amizade tão grande com Jonatas, que era filho de Saul, e Jonatas todas as vezes dizia, Davi, tome cuidado, porque o meu pai procura matar-te em tal lugar, cuidado. Jonatas estava sempre ao lado de Davi, Jonatas estava sempre ali o ajudando, e tinha com ele uma amizade sincera. E quando Davi assumiu o trono em Israel, Davi foi agradecido a Jonatas, Davi foi agradecido à família de Jonatas. A Bíblia diz que Davi mandou buscar um filho de Jonatas, que era aleijado dos pés, e o colocou em sua mesa todos os dias da sua vida, e deu a ele terras, e deu a ele propriedade. Davi foi agradecido, e não se esqueceu do favor do seu amigo Jonatas. A Bíblia também conta o exemplo de Eliseu. Eliseu sempre era servido por uma mulher, a sunamita, e esta mulher de Sunem, ela fez na sua casa um quarto para que o profeta pudesse estar lá, para que o auxiliar do profeta pudesse dormir, comer, e ela sempre recebia o profeta na sua casa, até que um dia Geazi falou: Eliseu, o que nós podemos fazer por esta mulher que nos recebe tão bem? E eles perceberam que ela era estéril, então Eliseu orou a Deus, e aquela mulher pôde ter um filho, como gratidão àquilo que ela tinha feito ao servo de Deus. A Bíblia fala de Maria, uma mulher que era pecadora, uma mulher que tinha demônios, e que ela foi liberta, foi restaurada, e quando ela recebeu o perdão, a Bíblia conta que Maria, como gratidão, foi até onde Jesus estava e levou o seu cântaro, levou o nardo, o seu óleo puro, e derramou em gratidão ao Senhor Jesus, ungindo-lhe os pés e chorando ali naquele lugar, em gratidão pelo perdão que ela havia recebido. E ainda muitas pessoas diziam assim: nossa, isso que ela está fazendo é um desperdício. E Jesus disse: onde for pregado, será lembrado esta atitude de gratidão de Maria. Será lembrado esta atitude que Maria teve de gratidão, de louvor, de adoração a Jesus. E o que falar de Jó? Jó era um homem que passou por uma prova terrível. Jó é um exemplo bíblico que perdeu tanta coisa, que perdeu os bens, que perdeu a riqueza, que perdeu os filhos, que perdeu tudo. E as pessoas vinham e diziam: Jó, está acontecendo isso, Jó, está acontecendo aquilo, você perdeu. Só vinham más notícias para Jó.
E Jó dizia: foi o Senhor quem me deu, foi o Senhor quem levou, bendito seja o nome do Senhor. E ele adorava ao Senhor e agradecia ao Senhor. No momento de tanta luta, Jó apresentava gratidão a Deus, até o ponto da própria mulher dele dizer: Jó, você está louco? Você é louco, você age como um louco. Mas Jó glorificava ao Senhor e agradecia ao Senhor, mesmo naquela hora da luta, mesmo naquela hora da doença, mesmo naquela hora de humilhação, mesmo naquela hora de dor. O coração de Jó continuava agradecido a Deus. E esses exemplos de gratidão hoje são para nós uma realidade, irmãos, porque a Bíblia diz que nós precisamos ter um coração agradecido. Eu quero ler com você o que a Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 15. Colossenses 3:15. Colossenses 3:15. A Bíblia diz: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em ação, seja em palavra, façam-o em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, tudo o que falarem, seja para dar graças a Deus Pai. Amém? Você pode dizer graças a Deus? Você pode dizer obrigado, Senhor. Glória a Deus. Um pouco para frente, irmãos, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. Esse versículo eu quero que a gente possa ler juntos. Vamos ler? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A Bíblia diz em algumas versões: em tudo dai graças. Em toda circunstância, com toda palavra que sair da tua boca seja para agradecer, que toda a sua atitude seja para agradecer. A Bíblia diz: em tudo dê graças, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós damos graças nos bons momentos. Muitas vezes nós damos graças no tempo da vitória. Muitas vezes nós damos graças quando acontece alguma coisa que é da nossa vontade. Mas a Bíblia diz: dê graças ao Senhor em toda circunstância. Na circunstância adversa, dê graças ao Senhor. Na situação que você não gostaria de estar vivendo, dê graças ao Senhor. Na hora da luta, dê graças ao Senhor. Na hora da provação, dê graças ao Senhor. Na hora dos ganhos, dê graças ao Senhor. Na hora da saúde, dê graças ao Senhor. Na hora da dor, dê graças ao Senhor. A Bíblia diz: dê graças ao Senhor em todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Esta é a vontade de Deus. Quando nós confiamos
que Deus está no controle de tudo. Confiamos naquilo que a palavra de Deus diz, que tudo coopera para o nosso bem. Quando nós confiamos que a vontade de Deus é melhor do que a nossa, então nós podemos ser agradecidos, porque Deus está no controle da nossa vida, Deus está no controle da tua vida. Por isso nós podemos dizer graças a Deus. Às vezes, irmãos, nós somos murmuradores. Às vezes, se você vai aplaudir ao Senhor, dê graças a Ele. Diga graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Às vezes nós fazemos algumas coisas que a gente não gosta muito. E aí às vezes a gente se torna murmurador. Às vezes a gente já fala, ai que coisa. Eu mesma vou contar para vocês assim, que às vezes quando eu preciso ir numa consulta médica, ou às vezes eu vou acompanhar os meninos numa consulta médica, eu já vou dizendo assim, médico é enrolado, médico demora, médico não atende na hora, não sei por que eles têm agenda, eu já vou dizendo isso. Aí sabe o que acontece? O que eu estava dizendo. Sempre eu espero, sempre demora, sempre atrasa. Essa semana, como Deus estava falando no meu coração sobre gratidão, eu fui com o Lucas ao médico e eu fui com o coração agradecido de poder estar acompanhando ele. E a consulta era marcada para as 11 horas. Quando era acho que 15 para meio-dia, a gente já estava em casa. Porque há um coração agradecido. Já viu, se você sai no trânsito e nós todos, a gente já sai dizendo, esse trânsito é horrível, está tudo parado, não anda, não vai, não acontece, e muitas vezes você está no carro, muitas vezes você está na moto, você não está a pé, você está andando bem, e a gente começa a dizer, e o que acontece? É o que vem. Nunca vi ninguém dando graças, e a Bíblia diz assim, dê graças ao Senhor em toda circunstância. Sabe, quando nós temos um coração agradecido, quando nós fazemos as coisas com um coração agradecido, tudo rende, tudo fica melhor. Quando nós fazemos o nosso trabalho com um coração agradecido, tudo é mais produtivo. Quando nós vamos levantar amanhã para trabalhar e nós podemos dizer, graças a Deus por mais um dia, graças a Deus pelo meu trabalho, graças a Deus por mais uma semana. Sabe o que acontece, irmãos? Deus nos abençoa, Deus concede graça, Deus concede favor, Deus vai nos dando alegria. Mas muitas vezes nós murmuramos. E a Bíblia diz, em tudo dai graças. Em tudo dê graças ao Senhor. Está difícil? Dê graças. Está complicado? Dê graças. Não está nada fácil? Dê graças ao Senhor. Em toda circunstância, dê graças ao Senhor. Porque a gratidão, irmãos, traz benefícios. A gratidão traz bênçãos para a nossa vida. E eu quero dar o exemplo de 3 passagens bíblicas de bênçãos recebidas através de gratidão. E o primeiro exemplo está na vida de Daniel. Daniel estava morando na Babilônia, Daniel estava lá debaixo de um reinado idólatra. O rei tinha colocado lá um decreto dizendo, olha, aquele que não me adorar, aquele que não se prostrar diante de mim, aquele que não estiver diante de mim, esse será lançado na cova dos leões. E Daniel, sabe o que ele fez? Veja comigo lá em Daniel, no capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa. Olha só, Daniel soube que havia aquele decreto que iam ser lançado na cova dos leões. Quando ele soube, ele foi para a casa dele.
E ele chegou na sua casa, foi para o seu quarto, foi lá para o andar de cima, as janelas do seu quarto davam para Jerusalém, e ali ele fez o que ele costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, fazendo o que, irmãos? Agradecendo a Deus. Daniel soube daquele decreto, e ele não foi lá desesperado no quarto dizendo: ai meu Deus, e agora fecha a janela, ninguém pode saber. Daniel disse: houve um decreto, eu vou continuar dando graças ao meu Deus. Ele abriu a janela e ele pôde voltar-se para Jerusalém e dizer: graças a Deus, porque eu sei que o Senhor me livra. Graças a Deus, que ainda que eu tenha que estar dentro da cova dos leões, eu tenho certeza que o Senhor estará comigo. E a Bíblia diz, irmãos, que esta gratidão de Daniel trouxe a ele livramento dentro da cova dos leões. Você conhece essa história? Você sabe que Daniel foi livre. A gratidão traz benefício. Daniel foi abençoado pela sua gratidão. A Bíblia diz também sobre aquele que é o nosso maior exemplo de gratidão, o nosso Salvador Jesus. E eu quero que você veja comigo, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 10. João 6:10. Jesus estava pregando. As famílias, as pessoas, uma multidão estava lá o ouvindo, e foi ficando tarde, e os discípulos perguntaram: Jesus, e agora? Como nós vamos despedir esse povo com fome? Como nós vamos mandar esse povo todo com fome? E aí eles viram lá o que tinha entre eles, e havia lá no meio deles 5 pães e 2 peixes. E aí o que Jesus fez? Olha só, a partir do versículo 10. Disse Jesus, o povo estava desesperado, os discípulos desesperados, murmurando sem saber o que fazer. Jesus disse: manda o povo se assentar. Mande o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, e eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou aqueles pães e fez o que, irmãos? Jesus fez o que, irmãos? Deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. E depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. A gratidão traz a bênção da multiplicação para a tua vida. Jesus pega aqueles poucos pães e aqueles peixes, e ele não começa a orar dizendo: Pai, multiplica, Senhor, age, eu estou aqui há tanto tempo falando da tua palavra, está aqui esse povo faminto, Deus amado, mostra o teu poder, Deus Pai Todo-Poderoso, faz alguma coisa. A Bíblia diz que simplesmente Jesus pega aqueles pães, Jesus pega aqueles peixes e dá graças ao Senhor. Obrigada, Senhor, por estes pães. Obrigada, Senhor, por estes peixes. E aquela gratidão de Jesus gerou multiplicação. Todos comeram, a ponto que sobrou 12 cestos cheios. Você pode dar graças a Deus? Quando nós vemos o exemplo de Jesus aí também, em João 11... a Bíblia diz que Lázaro estava morto, e que já não havia mais o que fazer, já não tinha mais como agir, já não tinha mais esperança. E Jesus ora, como a Bíblia diz lá em João 11, no versículo 41. Jesus disse: tirem a pedra, porque se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E Jesus então diz: tirem a pedra. E Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor me ouve. A oração de Jesus, de gratidão. Jesus disse: eu te agradeço,
porque eu sei que o Senhor me ouve. E a gratidão de Jesus gerou milagres, gerou ressurreição, gerou nova vida, trouxe esperança, trouxe uma nova história. Quando nós temos um coração agradecido, a gratidão alimenta a nossa fé. Jesus pôde glorificar por aquilo que ainda não existia. E é isso que é fé, irmãos, é dar graças a Deus por aquilo que você ainda não viu, é dar graças a Deus por aquilo que ainda não aconteceu. Gratidão gera fé no nosso coração, e hoje agradecer ao Senhor, agradecer é bom, agradecer é maravilhoso, mas viver com um coração agradecido é muito melhor. Ter um coração agradecido é muito melhor, é muito bom. E nesta noite eu convido você a expressar a Deus a tua gratidão. Eu amo o Salmo 100, quando a Bíblia diz, se você quiser abrir comigo no Salmo 100, aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Seja grato a Deus com cânticos alegres. Versículo 3 diz, nós podemos ser gratos a Deus, devemos ser gratos a Deus. Por quê? Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é Deus e Ele é digno da nossa gratidão. O Salmo 100, o versículo 3 continua dizendo, Ele nos fez. O Senhor fez a nossa vida e nós somos dele, nós somos o seu povo, nós somos o rebanho do seu pastoreio. Isso mostra que Ele nos fez para cuidar da nossa vida. Ele merece toda a glória, Ele merece toda a gratidão, porque Ele é Deus, porque Ele nos fez, porque Ele tem cuidado de nós, porque nós somos ovelhas do seu pasto. Ao Senhor toda a nossa gratidão. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o nome. Por quê? Porque o Senhor é bom. Diga comigo, o meu Deus é bom. Você reconhece a bondade de Deus? Será que você pode dar graças a Deus porque Ele é bom? Ele é bom, Ele é bom. Graças a Deus, graças a Deus. O Senhor é bom. Recebe a nossa gratidão. Nós reconhecemos a tua bondade na nossa vida. Recebe o nosso louvor. Entramos na tua presença com ações de graças. Lhe damos graças e bendizemos o seu nome, porque o Senhor é bom. E o versículo 5 continua dizendo, e Ele nos ama. O seu amor é leal e eterno. Você é amado de Deus, por isso você pode dar graças ao Senhor. Talvez existem pessoas que não te amam como você gostaria que elas te amassem, mas você tem um Deus que te ama de maneira eterna. Você tem um Deus que te ama de maneira fiel, de maneira leal e de maneira eterna. Então, graças a Deus por esse amor que é leal, que é fiel, que é para sempre. Você pode dar graças ao Senhor, porque a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Dê graças ao Senhor porque Ele é fiel. Dê graças ao Senhor, porque a fidelidade do Senhor alcançou a tua vida. E a fidelidade do Senhor alcança a vida dos teus filhos, a vida dos teus netos, alcança as suas gerações, é de geração em geração. Deus é fiel, Deus nos ama, de geração em geração. Ele é bom, Ele nos fez, Ele é o nosso Deus.
E nesta noite nós estamos aqui para dar graças ao Senhor. Talvez você precisa de alguma coisa. Eu não sei o que você precisa, mas aqui está um Deus grande, que quando nós o agradecemos, nós somos abençoados muito mais do que aquilo que nós poderíamos pedir. Hoje é noite de gratidão a Deus. Em segundo lugar também, eu quero convidar você a ser grato às pessoas. Como nós lemos agora há pouco a palavra de Deus, dizendo que os últimos dias as pessoas seriam ingratas. Mas nós precisamos, irmãos, nós que temos um Deus bom, nós que somos povo de Deus, nós que temos um Deus que nos ama, que cuida de nós, nós também devemos ser agradecidos pelas pessoas que Deus coloca na nossa vida, pelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Se nós lermos as cartas de Paulo, Paulo sempre era agradecido a Deus pelos seus irmãos. Paulo era sempre agradecido a Deus pelos seus companheiros de ministério. Paulo era agradecido a Deus pela igreja de Cristo. E nós precisamos, irmãos, ser agradecidos às pessoas. Quantas vezes você não tem expressado a sua gratidão? Quantas vezes você não tem falado da tua gratidão? Quantas vezes você deixa de agradecer na tua família? Quantos filhos ingratos, quantas pessoas ingratas. Hoje é uma noite em que Deus está falando conosco. Expresse a sua gratidão para as pessoas que estão ao teu redor. Tenha atitude de gratidão. Tenha atitude que mostra que você se importa com aqueles que estão ao redor. Valorize as pessoas ao teu lado. Agradeça a Deus pelas pessoas que Deus colocou na tua vida. Não faça parte daqueles 9 que se esqueceram de Jesus, que tinha curado a vida deles. Jesus deu a eles saúde. Jesus deu a eles uma nova história. Aqueles leprosos receberam dignidade, nova vida, esperança, transformação. Jesus foi bom para com eles. Jesus não olhou se eles eram samaritanos, se eles eram judeus. Jesus os amou, Jesus os curou, Jesus os abençoou. Mas 9 não voltaram para agradecer Jesus. Não faça parte desses 9. Quantos cristãos fazendo parte dos 9? Quantos fazendo parte, esquecendo-se dos benefícios do Senhor, esquecendo das graças recebidas, esquecendo dos favores que você tem recebido. Sabe, eu sempre digo que Deus coloca pessoas na nossa vida para nos abençoar. Hoje de manhã eu pude falar isso com muita emoção, e hoje também eu posso dizer aqui, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por ter vocês na minha vida. Se eu fosse falar o nome talvez de cada um de vocês eu teria para dizer obrigada por isso, obrigada por você ser assim na minha vida, obrigada porque você faz parte da minha história, você está comigo. Eu sei que aqui nós temos irmãos, eu sempre falo isso para o pastor Valério, que às vezes a gente mal conhece, mas eu sei que nós temos vocês na nossa vida em amor, em fidelidade, e nós temos orado por vocês, e eu sei que vocês têm orado por nós, e eu quero expressar aqui nesta noite a minha gratidão pela tua vida, servindo a Deus aqui junto conosco. Eu quero expressar a Deus a minha gratidão por cada líder, por cada diácono, por cada irmão do louvor, por cada um de vocês que tem feito a obra do Senhor com amor, com dedicação. Eu quero expressar, e eu preciso ter este coração agradecido. Você precisa ter este coração agradecido, porque a gratidão gera milagres na nossa vida. A gratidão traz bênçãos para nós. Nós lemos aqui exemplos que a gratidão trouxe livramento, a gratidão trouxe multiplicação, a gratidão ressuscitou sonhos, a gratidão muda a nossa vida. Tenha um coração agradecido. Glória a Deus. Glória a Deus. O povo de Deus não é um povo ingrato.
O povo de Deus precisa ter um coração cheio de gratidão. Porque a gratidão, a felicidade, ela não nos torna agradecidos, mas a gratidão, ela nos faz felizes. A gratidão nos faz felizes, a gratidão nos faz abençoados, a gratidão nos faz pessoas comprometidas, a gratidão nos faz melhores, a gratidão é aquilo que o Senhor quer que nós tenhamos no nosso coração. Deus é digno da nossa gratidão, Deus é digno do nosso louvor, Deus é digno da nossa adoração, só Ele é digno. Hoje eu li à tarde, de manhã eu até nem li essa ilustração, mas eu quero ler para vocês uma ilustração que fala, e é um fato real. Charles Plumb era um piloto de bombardeio na guerra do Vietnã, e depois de muitas missões de combate, seu avião foi derrubado por um míssil. Plumb saltou de paraquedas, foi capturado e passou 6 anos numa prisão norte-vietnamita. Ao retornar aos Estados Unidos, passou a dar palestras, relatando sua odisseia e o que aprendera na prisão. Certo dia, num restaurante, foi saudado por um homem. Olá, você é Charles Plumb? Era piloto no Vietnã e foi derrubado, não é mesmo? Sim, como você sabe? Perguntou Plumb. Eu era aquele que dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade? Plumb quase se afogou de surpresa e com muita gratidão respondeu, claro que funcionou. Caso contrário eu não estaria aqui hoje. Muito obrigado. Ao ficar sozinho naquela noite, Plumb não conseguia dormir, lembrando-se de quantas vezes havia passado por aquele homem no porta-aviões e nunca lhe disse nem um bom dia. Era um piloto arrogante e aquele sujeito um simples marinheiro. Pensou também nas horas que o marinheiro passou humildemente no barco, enrolando os fios de seda de vários paraquedas, tendo em suas mãos a vida de alguém que não conhecia. Agora Plumb inicia suas palestras perguntando à sua plateia: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Quem dobrou o seu paraquedas hoje? Todos nós, irmãos, temos alguém cujo trabalho é importante para que possamos seguir adiante. Precisamos muito de paraquedas durante o dia. Paraquedas físico, emocional, mental, espiritual. Jamais deixe de agradecer. Eu achei isso uma lição de vida. Um piloto, um homem de guerra, que não se preocupava, uma autoridade, não se preocupava com quem estava servindo. E um dia o avião que ele pilotava foi atingido. E porque o paraquedas abriu, ele não morreu. E um dia ele pôde conhecer aquele homem, que ele nunca valorizou. Porque o serviço dele era como se não valesse nada. E aí ele pôde pensar, quantas vezes eu não valorizei esta pessoa, que de uma certa forma salvou a minha vida. Quem tem aberto seus paraquedas, quem tem cuidado de você. Quantas vezes o diabo quer nos derrubar, quantas vezes o diabo quer nos destruir. Mas a tua vida está nas mãos de Deus. Deus está cuidando para que nenhuma queda te derrube. Deus está cuidando para que você não se fira. Deus está cuidando para que os seus sonhos não morram. E eu quero nesta hora convidar a você a colocar-se em pé e dar graças ao Senhor. A dar graças ao Senhor por este amor que eu não mereço. A dar graças ao Senhor por este amor que você não merece. A dar graças ao Senhor porque Ele tem cuidado de você. Se você reconhece a bondade do Senhor, levante as tuas mãos a Ele, feche os teus olhos. Hoje nós não estamos aqui para pedir, hoje nós estamos aqui para entrar na presença do Senhor com louvor, com gratidão, com ações de graças. Expresse ao Senhor a tua gratidão, diga a Ele o quanto você é grato, diga a Ele o quanto você é agradecido, diga ao Senhor quantas vezes o Senhor tem abençoado você, quantas vezes o Senhor tem se sustentado, quantos pecados perdoados.
vida. É alguém da tua casa, é alguém da tua família, é alguém que Deus colocou no teu caminho. Nessa hora eu quero também que você seja sensível ao Espírito Santo, porque Ele vai te mostrar, Ele vai colocar no teu coração o nome de pessoas, vidas que já te abençoaram tanto, pessoas que já cuidaram tanto para que você não tivesse uma queda, para que você não fosse ferido. Começa a agradecer ao Senhor, agradeça ao Senhor por esta vida ao teu lado, agradeça ao Senhor pela tua família, agradeça ao Senhor pela tua casa, agradeça ao Senhor pelo pão de cada dia que Ele tem te dado, agradeça ao Senhor porque Ele tem te dado sustento, agradeça a Deus pela proteção, agradeça a Deus porque você tem uma casa, agradeça a Deus por pessoas que oraram pela tua salvação, agradeça a Deus pelo
graças a Deus pela vida de cada um de vocês, que tem dobrado os nossos paraquedas a cada dia, que tem estado conosco com um só objetivo: engrandecer o nome de Jesus, fazer a vontade de Deus aqui nesta cidade. Obrigado, graças a Deus pela vida de cada um de vocês.